Quando nós fomos começar esse ministério, ele foi uma das primeiras pessoas que se prontificou a dizer: pastor, conte comigo. E nós temos podido contar com esse servo do Senhor. Nós estamos numa jornada aí a respeito do nosso terreno lá em Senador Canedo, e eu pedi para ele estar na frente disso aí, porque são questões jurídicas, ele conhece muito bem, então ele tem me ajudado muito. Então, pastor, Deus te abençoe, obrigado por o senhor estar à disposição de nos atender diante de uma situação tão delicada. Tá? Eu quero agradecer, e quando a gente vai conversar com uma pessoa que tem conhecimento, o outro lado respeita, irmão, sabe que nós não fazemos nada sozinho. Nós usamos as pessoas certas no lugar certo. Que Deus te use dessa noite, na igreja que o senhor é pastor. Amém? Por favor, pastora Carla, estenda suas mãos para cá. Amém. Deus poderoso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esta noite. Te agradecemos porque o Espírito Santo se faz presente no nosso meio. Nós cremos no mover, nós cremos no teu cuidado com as nossas vidas nessa noite, ó Pai. E que o Senhor venha, Pai, e visita o teu servo. Venha trazer a ele a mente, o coração, Pai, a palavra revelada, a palavra, Pai, que ele estudou, para vir trazer aos nossos corações, à nossa mente, que possamos sair daqui, Pai, renovados, transformados, curados diante da tua presença, Senhor. É o que nós te pedimos nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, da mesma forma que Ele iniciou aqui no culto, transbordante, Ele possa continuar agindo. O louvor cada dia mais abençoado, falando fortemente aos nossos corações, deixando o clima espiritual mais leve, mais tranquilo, até mesmo para nós compreendermos o que é a dimensão do Espírito Santo, o que é o plano de Deus para as nossas vidas. Às vezes a gente entra aqui na igreja e traz para dentro dela os nossos problemas, os nossos anseios, as nossas perspectivas, e isso tem a sua forma de ser, porque nós somos seres humanos. Mas quando o clima espiritual da igreja ele é mais leve, a gente consegue desligar um pouco. E o ideal é nós treinarmos isso. Isso não vem do acaso, não vem de repente. Isso precisa de um treinamento espiritual, psicológico para isso, porque senão a sua vinda para a igreja, ela se torna pífia, ela se torna em vão. Dito isso, meus irmãos, eu quero dizer para vocês da alegria de estar aqui, da alegria de congregar com vocês. Como o pastor Luiz bem disse, nós estamos aqui no Ministério Fé e Família desde o início. O pastor Luiz gosta de falar que o ministério nasceu numa pizzaria, né, lá no Parque Flamboyant. E é verdade, nós quando fomos encontrar com o pastor Luiz, a pastora Luciene, a gente estava numa igreja por um certo momento. Nós fomos para aquela igreja por um certo momento mesmo, né, na busca de um outro lugar, sabendo que não seria ali. E aí nós fomos num culto lá no pastor João, o pastor Luiz estava pregando, e Deus falou, olha, falou meu coração, para olhar para o pastor Luiz e a pastora Luciene diferente, né? E a gente olhou diferente. E colocando na presença de Deus, Deus falou, olha, vai sair alguma coisa aí que vocês vão ter que ajudar nesse ministério, de um ministério novo que vai nascer. E nós fomos lanchar nessa pizzaria, eu falei para o pastor Luiz, ó pastor, nossa vontade é de estar junto com vocês, de carregar piano com vocês, de fazer um trabalho diferente. E eis-nos aqui, né? Nós começamos num restaurante, nós estamos aqui, a nossa igreja está crescendo cada vez mais, e isso é maravilhoso. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias, lá em Jeremias 29, 11. São 3 textos que eu vou ler, Jeremias 29, 11, o Salmo 40, versículo 1 e 2, e 2 Coríntios 4, 16 e 18. Está preparado isso aí, pessoal? Tá, né? Ótimo. Então vamos ler primeiro a Jeremias. Essa é a Nova Almeida atualizada, tá? Inclusive, para os irmãos aí que têm curiosidade de estudar a Bíblia, eu indico essa daqui, que é uma boa Bíblia. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal,
para dar-lhes um futuro e uma esperança. Vou repetir, para dar-lhes um futuro de esperança. Amém? Vamos ler o próximo. Não é Jeremias 12, não. Agora é Coríntios 4, 2 Coríntios 4, 16 a 18. Ou Salmos, pode, tanto faz, um dos dois. 2 Coríntios 4, 16 e 18 e Salmo 40, versículos 1 e 2. Vamos lá. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Amém? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Amém? Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Agora o Salmo 40, versículo de 1 a 2. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, algumas falam lamaçal de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus pensamentos, os meus passos. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração? Eu convido vocês a fechar os seus olhos, pode ficar sentado mesmo. Que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Salvador, possa estar aqui, Pai, em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor usou os levitas do Senhor, que o Senhor possa usar o teu servo, Pai amado, da forma como sou, que o Senhor possa esvaziar-me, Pai amado, de toda e qualquer, ó Deus querido, pretensão de querer ser mais que o Senhor, que eu possa esvaziar-me, que o Senhor possa crescer cada vez mais, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar os teus filhos, que o Senhor possa falar com eles da mesma forma que o Senhor falou comigo, Deus. É o que eu te peço, Deus querido, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, como de costume, todos nós aqui, quando vamos pregar, a gente segue uma sistemática, a gente vem falando sobre sabedoria, e a palavra que talvez não diretamente vá falar sobre isso, mas nós vamos perceber que num pano de fundo é sobre sabedoria sim. Nós vamos falar aqui sobre Tiago 5:11, Tiago 5:1, que fala dessa questão da sabedoria, que nós temos que buscar o tempo todo, até mesmo para nós entendermos a palavra do Senhor. O crente preparado, ou aquele que quer estar preparado, ele precisa grandemente, inevitavelmente, de buscar estudar a palavra do Senhor, até mesmo para ele entender o que Deus quer falar com ele. A principal fonte de comunicação entre nós e o Senhor é a palavra de Deus. Evidentemente que tem outras formas. Eu, por exemplo, pregando aqui, Deus pode me usar para falar com os irmãos. Pode vir uma palavra que coadune ou corrobore com aquilo que você veio buscar, ou aquilo que você tem como perspectiva para realizar na sua vida. Isso pode acontecer. E não diferente, nós, aqui, os pastores, os pregadores da igreja, escolhem um tema para pregação. E o tema que Deus pôs no meu coração foi esse: pronto para agir e apto para receber de Deus. Pronto para agir e apto para receber de Deus. O que significa isso, meus irmãos? Se eu fosse lançar aqui uma sistemática de pergunta e resposta, como Sócrates fazia com os seus discípulos, né, que era a maêutica, de lançar perguntas, e através dessas perguntas, a pessoa que estava ouvindo, ela explicava aquilo que ela pensava, e Sócrates vinha fazendo perguntas e perguntas e perguntas, até que o pensamento crítico daquela pessoa se desenvolvia. Mas se eu perguntar para vocês, vocês estão hoje preparados para agir? Vocês estão preparados para receber? Vejam que são duas coisas diferentes. A palavra de Deus, ela é muito clara para nós, em diversas passagens, sobre essa situação que nos coloca na presença de Deus. Quando Deus te chama, quando Deus quer você na obra, Ele tem planos traçados para a sua vida. Mas antes disso, você tem que ter na sua mente se você verdadeiramente está preparado para agir de acordo com Ele, de acordo com aquilo que Ele quer que você faça.
Você está preparado para receber de recompensa de Deus por suas ações? Muitos de nós, equivocadamente, antes mesmo de sermos cristãos, alguns aqui trilharam alguns caminhos em outras religiões, e eu sempre falo isso e vou repetir, que religião não salva ninguém. Religião, ela serve talvez para nós congregarmos, para nós desfrutarmos das coisas que Deus tem para as nossas vidas. Um irmão conta um testemunho, o outro narra um problema, e você vai ali ajudá-lo. Mas algumas pessoas, por exemplo, foram espíritas, e os espíritas acreditam piamente que a caridade, ela é o primordial, aquilo que é precípuo para que ela alcance o nirvana, para que ela alcance o ideal dentro de uma sistemática de vida aqui na Terra, para que ela possa receber ali a salvação. Não é bem a salvação, mas na concepção nossa, trazendo para nós, seria isso. E a Bíblia nos mostra que não. Claro que nós temos que ser caridosos, claro que nós temos que fazer a obra, claro que nós temos que servir o próximo, mas acima disso, a salvação nos foi dada de forma gratuita. E quando Deus me convida, e eu recebo Jesus como o único e suficiente Salvador, eu tenho que ter na minha mente, na minha consciência, que muitas coisas acontecerão na minha vida, e que não vão ser agradáveis, que na verdade vão ser situações difíceis, situações problemáticas, que vão nos moldar para receber cada vez mais algo especial do Senhor Jesus. Quando eu aceito Jesus, eu estou dando o primeiro passo de ação, que é o agir. E a partir desse momento que eu estou agindo, eu estou recebendo algo de Deus. Eu vou te dar um exemplo claro aqui de um testemunho pessoal. Não sei se eu já contei esse testemunho em detalhes, talvez en passant, de uma forma geral, mas não em detalhes. Eu e a minha esposa, nós namoramos durante uns 5 anos, ficamos noivos. A condição de casar era que eu passasse em concurso público, e ela, com muita fé, colocou o joelho no chão, orou. E enquanto os colegas demoraram 5 anos para passar no concurso, eu com 2 anos e meio, fui aprovado num dos concursos mais difíceis que tem no país, porque tem prova oral, que é para delegado de polícia do estado de Minas Gerais. Ela abandonou a sua profissão aqui, ela que escolheu a cidade, era uma cidade que tinha um viés comercial para a profissão dela, que é o turismo, e nós fomos para lá. Achei que lá seria o país das maravilhas, mas quem ia para esse lugar, normalmente ia por punição, né? A polícia civil, quando tinha algum problema com algum policial, lá no grande centro de Minas, que é Belo Horizonte, Nova Lima, né? As cidades mais próximas ali, eles eram mandados para lá. Mas eu não sabia disso. E fui para lá, minha turma foi a primeira turma em que se pôde escolher para onde ir, dependendo da classificação, onde você podia ir. Inclusive, quando eu escolhi os colegas de São Paulo, né, os colegas do Rio de Janeiro, ele falou, esse aí, né, eu não sabia, os caras eram mais curiosos, procuraram saber. E aí, brincaram lá, vai goiano, que você vai ser feliz e tal, e eu fui com mais 2 colegas goianos, e chegando lá, nós passamos muitas agruras lá, que algumas vezes eu narrei aqui, não vem ao caso agora, mas essas agruras que eu passei lá, foi me dando a certeza de que a minha presença ali, a presença da minha esposa, era a vontade suprema de Deus. E muitas vezes Deus me questionou ali, você está preparado para receber aqui? Você está preparado para agir aqui? E de imediato nós passamos a frequentar algumas igrejas, procurando, nós enfim achamos uma igreja que era de acordo com o nosso perfil, passamos a congregar, né? Eu convidado para pregar lá muitas vezes, me sentia constrangido, ficava pensando, pô, será que eu estou sendo convidado porque eu sou delegado de polícia e tal, aquela coisa que passa na cabeça da gente. Mas eu e a minha esposa passamos a sonhar em ter filhos, porque antes de casarmos, nós tínhamos escolhido até o nome da Nicole, né, meu bem? Nós tínhamos escolhido, e eu sonhava
sonhava com aquilo, porque eu amo criança, eu vejo o pastor Luiz aí também, gosta muito. E Deus foi colocando aquilo no meu coração, e a Catarina, não vamos agora não, vamos esperar mais um pouco, vamos estabilizar primeiro, deixa você atingir estabilidade. Eu concordei, e alguns anos se passaram, alguns acontecimentos desagradáveis lá. Eu era corregedor adido, né, e tive o desprazer de ter que prender alguns policiais que trabalhavam comigo, e minha luta começou ali. Ali, pastora Luciene, meu couro começou a ficar grosso. Depois eu vou explicar para os irmãos o que é o couro grosso, e vocês vão ver que nós precisamos buscar ter o couro grosso. É o que está lá na armadura divina, é a couraça. E costa larga. E aí, nós viemos por uma situação milagrosa, houve um convênio entre o estado de Goiás e Minas, eu vim para Goiás, e um colega daqui de Goiás foi para Minas. E aqui, nós sentimos que agora é agora. Vamos colocar na presença de Deus. E fomos buscar. Catarina fez tratamento, eu fiz também. Achei que poxa, meus irmãos todos tiveram filhos, será que o problema está comigo? Mas Deus veio e nos deu esse milagre. A Catarina engravidou. Foram 5 meses perfeitos de gravidez. Perfeitos. Maravilhosos. Mas chegou um momento em que os problemas que eu estava passando, né, Deus me coloca em umas situações. E eu quero dizer um negócio para vocês, meus irmãos. Quando Deus te escolhe, presta atenção nisso. Quando Deus te escolhe, saiba que problemas grandes virão. Jesus, que é o Filho de Deus, foi colocado no mundo, ele teve todo tipo de agrura, de sofrimento. Filho de Deus. Imagina eu e você. José teve, Davi teve, Moisés teve, Gideão teve. Quantas mulheres não tiveram também? A primeira coisa que você vai saber hoje, que você vai ter essa certeza, às vezes você já ouviu falar, mas massifica isso no seu cérebro, massifica isso no seu coração. A primeira coisa é, quando Deus te chama, Ele vai estar com você do início ao fim. Problemas virão, situações difíceis virão, muitas pedradas virão, muitas trocas de tiro virão, mas Deus está e estará com você sempre. E aqui, já em Goiás, como delegado de Minas, aqui eu tive diversas investigações terríveis na delegacia de homicídio, e eu adquiri alguns inimigos, né? Inimigos na polícia militar, inimigos dentro da própria instituição, né? Eu falei, Deus, o que o senhor quer que eu faça? É isso mesmo? É ser essa pessoa que nas suas investigações acabar barrando com colegas aí, tem que tomar providência? E Deus sempre mudo comigo, sempre calado. Outra coisa, meus irmãos, que vocês haverão de aprender com essa pregação. A voz do Senhor, ela às vezes, ela vem de todas as formas. Ela vem bem baixinha, ou ela vem de uma forma que você não consegue entender. E para isso, você tem que estar em sintonia com a palavra de Deus, para ouvir a palavra do Senhor. Às vezes a resposta está aqui na Bíblia, ou está numa pregação de alguém, ou está numa situação que você está na rua, está pedindo a resposta para Deus, mas o seu ouvido e o seu olho espiritual não estão desenvolvidos para você perceber isso. E aí, você não está pronto para as ações, e você também não está apto para receber. E durante essas dificuldades todas que eu passava, por mais que eu não trouxesse ou não levasse isso para dentro do meu lar, a minha esposa sentia, nós somos uma só carne. Equivoca-se, meu irmão, você homem ou você mulher, de estar passando por algum problema e o seu cônjuge não sentir isso. Sente, é melhor você contar e orar para aquela luta ser minorada, ela não vai embora. Mas para ela ser minorada, para Deus engrossar mais ainda o seu couro, para você aguentar e suportar aquilo. E a partir dos 5 meses, a Catarina começou a passar mal, de pressão. Ela sempre teve uma pressão maravilhosa e começou a ter pressão alta. E aí ela mudou de médica, a médica maravilhosa, que todos os dias eu oro por ela, porque ela foi a mulher que Deus usou para salvar a vida da minha esposa e a vida da minha filha. E aí começou a ter esses picos de pressão alta. E quando ela estava com 6 meses
indo para 7 meses, faltavam uns 15 dias para 7 meses, ela teve um pico de pressão muito elevado e nós fomos fazer ultrassom normal, ela estava normal, foi fazer ultrassom e a médica falou, olha, qual que é a médica de vocês? Aí a Catarina falou e tal, né? Explicou, tranquilo. A médica falou, olha, liga para ela porque a situação do bebê aqui não é das mais normais. Ela virou e está numa posição de sofrimento e pode nascer a qualquer hora. Eu falei, doutora, mas como assim? Ela tem 6 meses. Falou, olha, aqui tem que correr. Aí eu entrei para dentro do carro, peguei a Catarina, passamos em casa, né? Eu marinhei de primeira viagem, peguei aquelas roupas todas, pus dentro do carro, e nós fomos direto para o hospital, e eu liguei para o meu irmão mais velho, né, que é o pastor Benivaldo, que hoje está com Alzheimer, já está assim, bem no estágio avançado. A Catarina ligou para a irmã dela, para Carol, e nós partimos para o hospital. E chegando no hospital, o centro cirúrgico já estava preparado. Falei, nossa, ali minha ficha começou a cair. Falei, isso aqui é coisa séria mesmo. E aí eu passei a questionar a Deus. Equivocadamente eu passei a questionar a Deus. Senhor, foi o Senhor que deu. Foi o Senhor que prometeu. O Senhor me lançou lá na cova dos leões, eu enfrentando aqueles problemas todos, com esmero, com a coragem que o Senhor me deu, lá firme, combatente. Isso tudo foi transmudado para dentro do meu lar, e a minha esposa passou a ter esse sofrimento todo. E assim, e aí, Jesus, como assim? Que situação é essa? Meus irmãos, quantos de nós, dentro das nossas situações, talvez menores do que essa, achamos que temos o direito de questionar o Senhor por tantas lutas enfrentadas, por uma situação talvez efêmera, tranquila, diante de alguns problemas. O problema é aquele que está lá no hospital do câncer, as criancinhas com câncer, a pessoa num estágio final da doença, já fazendo um tratamento paliativo, para que ela encontre o consolo de que ela vai morrer. Não existe outro resultado que não a morte para aquela situação. Não procura entender o porquê de estar recebendo aquilo. Quando está escrito ali, receber de Deus, é receber de Deus, não só os lauréis, não só os lucros, mas receber de Deus as lutas constantes, porque Ele quer fazer de você vencedor lá na frente. Não para você utilizar daquilo para a sua situação própria, para massagear o teu ego, para que você continue sendo o mais egoísta possível, nos aproximando da natureza de Adão. Mas para você trabalhar o seu lado espiritual, mas para você ter a certeza de que Deus é Deus. E eu passei a questionar o Senhor Jesus ali, calado, quieto. Minha esposa entrou para dentro do centro cirúrgico, me convidaram para entrar, eu fiz questão de entrar. Minha sobrinha fazia medicina, ela me apoiou, falou, não tio, vamos lá. Vesti aquela roupa, quando eu entrei, eu vi minha esposa ali já anestesiada, e os médicos não deixaram aproximar, mas a cirurgia foi feita. A Nicole saiu pequenininha, né, parecendo um filhotinho de passarinho ali, bem pequenininha mesmo, e não chorava, e a médica passando aquela mangueira no nariz dela, até que ela chorou, e a Catarina não pôde abraçar, foi rápido, eu não pude pegar, e elas foram para UTI. E aí eu tirei aquela roupa ali do hospital e entrei para dentro dessa antessala, e eu vi o choro da Nicole bem alto. Falei, Deus, pelo menos ela está, né, chorando. E foi um momento, era mais ou menos umas 9 horas, 9h30, 10 horas da noite, eu ajoelhei lá na antessala, onde as mães, os pais esperam dar 4 horas da tarde para entrar para visitar o filho. E ali muitos saem chorando, porque as crianças nascem tão pequenas e morrem, falecem. Mas eu não tinha visto essa situação ainda, mas ajoelhei. Pus o meu joelho no chão e falei, Deus, mais uma vez eu quero perguntar para o Senhor. Essa bênção, quem me deu foi o Senhor, para mim e para minha esposa. Eu não aceito, Senhor Jesus, perder a minha filha.
Meu sonho de ser pai, ó Deus, foi consumado aqui agora, nesse momento. Eu não quero ser pai provisório. Eu quero levar minha filha para casa. Eu quero ter esse sonho concretizado, Senhor. Eu agi, eu quero receber. Eu ajoelhei, e aí uma luz naquele lugar incidiu em cima de uma foto de uma criança, porque ela tem várias fotos das crianças que conseguiram vencer, que saíram dali. E embaixo de uma foto tinha lá Isaías 55, 11. Gostaria que o irmão colocasse Isaías 55, 11. Glória a Jesus. Aí. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e que prosperará naquilo para que a designei. Irmão, eu não sei o que você busca. Eu não sei o que você tem gerado no seu coração. Eu não sei o que tem germinado na sua mente, o que você colocou com Deus, porque a partir do momento que você o aceita, a sua vida, o seu caminhar, o seu trilhar, toda decisão, por mais simples que seja, você tem que consultar a Ele. Eu não sei o que te fez, e Deus me mostra aqui que muitos desacreditaram de Deus, estão aqui por mera formalidade, estão aqui para buscar outra coisa. Mas eu quero dizer para vocês, esse Deus que me visitou lá naquele leito, que falou para mim através da palavra, que a promessa dele não volta vazia, a palavra dele não volta vazia, é o mesmo que está aqui hoje, é o mesmo que está aqui para falar com você, é o mesmo que está aqui para apanhar os teus sonhos, que um dia você esqueceu, para devolver para você, para que você os tenha concretizado. Eu quero agora, em nome de Jesus, profetizar isso na sua vida. Saiba que Deus é Deus, Ele não mede esforços para te agradar, Ele não mede esforços para te ajudar, Ele não mede esforços para concretizar aquilo que você busca. E Deus continuou falando comigo nessa palavra. Falei, Deus, eu quero falar para o teu povo dessa sua face, desse Deus que move no impossível, desse Deus que não é homem para mentir, desse Deus que nos capacita, que nos faz pessoas usadas para ser irmão, para ser um amigo fiel, para abraçar o próximo, para ajudar o próximo. E Deus me trouxe à minha mente a história de José. Como eu disse para vocês aqui no primeiro aspecto, Deus não nos poupa das lutas, não nos poupa. Ele não poupou Daniel, Ele não poupou Moisés, não poupou Davi, nem José. Por que Ele haveria de nos poupar? Por que Ele havia de nos poupar? Mas Deus jamais esquece as suas promessas. A demora não é esquecimento. A demora da concretização não é esquecimento, mas preparação. Você já se perguntou se você está preparado para receber essa promessa que Deus fez para você? Esse sonho que você tem nutrido todos os dias? Esse cargo maior na empresa? Essa função mais privilegiada dentro da pessoa jurídica que você trabalha? Você já perguntou se você está preparado para enfrentar aquilo que Deus tem para te entregar? Vamos na história de José, o 11º filho, o filho da promessa de Jacó. Era um filho amado, era privilegiado. Os 10 ficavam ali olhando, desejando estar naquela mesma posição, mas ele era diferente. E Deus tinha planos diferentes para ele. Tinha para os irmãos, mas os irmãos não se satisfizeram e passaram a olhar Moisés com olhos de inveja. Quantos de nós, meus irmãos, não temos planos e projetos de Deus para as nossas vidas, mas o inimigo está ao redor, usando-os da nossa casa, usando até mesmo dentro da igreja. Aqui é território santo, mas mesmo dentro de território santo, o inimigo usa. Por isso que nós temos que vigiar, por isso que nós temos que estar conectados com Deus, por isso que nós temos que buscar sempre a palavra do Senhor. José foi traído pelos irmãos, ele contou sobre os sonhos, dos feixes,
contou sobre o que Deus tinha preparado para ele, em que todos se dobravam diante dele. O próprio pai falou: meu filho, o que você quer dizer? Que nós vamos se dobrar a você? O próprio pai duvidou dele. Deu aquela túnica para ele, que foi o gatilho inicial para que de fato os irmãos quisessem que ele morresse. E foi numa situação dessa, e todos nós conhecemos essa história, ele foi lançado num poço, depois ele foi vendido como escravo, ele tinha 17 anos, e ele foi para o Egito, e o oficial Potifar o comprou, levou para a casa dele, e aconteceu o que a gente sabe, a esposa de Potifar acusou ele falsamente de ter assediado ela, de ter cometido adultério com ela, de ter tentado estuprá-la. Mas ele sempre com fé em Deus, olhando tão somente para Deus. Ele foi lançado na prisão. Dentro daquela prisão ele passou por diversos problemas. Conheceu o padeiro, conheceu várias pessoas ali dentro, que poderia lá na frente ajudá-lo, sempre nessa esperança. O copeiro, mas sempre pensando que a vida dele ali melhoraria. Todos nós conhecemos onde ele chegou. Ele passou a ser o governador do Egito, ele decifrou os sonhos de Faraó. Ninguém ali ao redor sabia, nem um mago, nem um bruxo, mas ele foi usado. O próprio copeiro lembrou dele e o levou na presença de Faraó. Isso quer dizer para mim e para você, meus irmãos, que de onde nós menos esperamos, vai sair uma pessoa para te ajudar. Vai sair uma pessoa para estender a mão para você. Vai sair uma pessoa para mostrar para você o direcionar que você tem que ter para conquistar aquilo que Deus tem para você receber o que Deus tem preparado para você. Mas aí a grande pergunta é: se José, no início da luta dele, naquele momento que ele foi tirado do poço, machucado, ferido, ele era ser humano. Eu tenho certeza, meus irmãos, que o pensamento de José ali era de vingança. Ele falou: rapaz, meus irmãos que eu tanto amo, me deixaram aqui, me abandonaram. Irmãos, eu passei várias vezes por situações parecidas como essa, em que eu queria agir como autoridade policial. Eu queria agir como policial. Situações difíceis, que bastava um passo como policial para resolver. Claro que isso iria me dar problemas, mas enquanto eu não colocava na presença de Deus, e o meu couro ia engrossando, a ponto de 1,40 não consegui transfixar, pastora, de tão grosso que ficou. E José foi engrossando o seu couro ali. A pergunta é: se naquele momento Deus resolve realizar todos os sonhos dele, conceder a ele, para ele receber tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele, vocês acham que ele teria feito o que ele fez? Meu irmão, minha irmã, com toda certeza, ele teria primeiramente se vingado dos irmãos. Com toda certeza. Ele teria dizimado os irmãos. Assim é para mim e para você. Às vezes você está buscando, está ansioso, está correndo atrás, com unhas e dentes, lutando, guerreando, se ferindo, buscando conquistar aquilo, mas não é hora. Não é hora. Não é hora. E aí você pensa: Deus esqueceu de mim. Eu vou repetir: a demora não é esquecimento. A demora é preparação. Preparação. Você tem que buscar essa preparação. Deus está falando para mim e para você: se prepara, se prepara, se prepara, porque o momento está chegando. Aquilo que você se propôs, Deus está preparando para você. Isso é para você, pastor Saulo. Deus está te preparando. A porta que se fechou, pastor Saulo, foi Deus que fechou. Mas a porta que Deus vai abrir, o Senhor vai se surpreender. O tamanho dessa porta. Escreve. Espera no Senhor.
Espera no Senhor, é preparação. Sonhos aparentemente perdidos fazem parte do processo de amadurecimento. Sonhos aparentemente perdidos fazem parte do processo de amadurecimento. Meus irmãos, se nós formos colocar na ponta do lápis, desde o momento em que nós nascemos até o momento atual, e nós sabemos qual que é o momento futuro, todos nós vamos morrer, vamos para as mansões celestiais, pelo menos isso é o que a gente quer. Eu tenho certeza que José, naquele momento em que ele foi aprisionado, foi lançado dentro daquela prisão, dentro daquele calabouço, ele pode ter imaginado, eu volto a repetir, humano como ele era, ele pode ter imaginado: Senhor, o Senhor esqueceu de mim. O Senhor esqueceu de mim. Eu estou aqui, o Senhor lá no meio do meu povo, dos meus irmãos, daqueles que eu achava que me amavam, que tinham admiração por mim, eu por eles, o meu pai, a gente vivendo feliz ali naquele lugar. E agora me acontece isso, Senhor. O Senhor esqueceu de mim. Esses sonhos não são aqueles sonhos que eu sonhava, mas é porque Deus estava preparando algo especial para ele. Os planos de Deus, meus irmãos, são maiores do que o meu, do que o seu. São muito maiores. Às vezes você está querendo X e Deus está querendo te dar 10X. Porque através de você, muitas outras pessoas serão abençoadas. Meus irmãos, o fim da história de José, nós conhecemos. Ele decifrou os sonhos de Faraó, das 7 vacas magras que comiam as 7 vacas gordas, fez aquela interpretação, conseguiu convencer Faraó a criar grandes silos, e foram armazenados muitos alimentos. Durante os 7 anos de fartura e durante os 7 anos de fome, foi quando Deus, de fato, falou: agora, José, você está preparado para receber o que eu tinha preparado para você. Agora, José, é o momento em que eu vou de fato te abençoar. Não é esse cargo de governador, não é esse anel que você recebeu, mas é para buscar o meu povo que está perecendo, aquele povo que virou as costas para você, e você vai ajudar esse povo. E aquele povo, através dos irmãos, foram lá e foram tratados da forma que foi tratado. Nós não vamos entrar em detalhes porque o tempo urge. Mas aquelas pessoas foram abençoadas. Ele conheceu o irmão Benjamim. Tem alguns detalhes aí que não vale a pena nós trazermos nessa pregação, porque não tem nada a ver. Mas o fato é, o seu sonho, talvez seja o sonho daquelas pessoas que te amam. E você não está preparado para receber esse sonho, porque você precisa ser treinado, você precisa ser escolado, para que esse sonho que é grande vá alcançar a sua vida e de todos aqueles que estão ao seu redor. Moisés atingiu o sonho dele, para que o sonho de José foi atingido pelo sonho dele, para que esse sonho atingisse uma população toda. Os escolhidos de Deus, o povo santo. E nenhum deles passou fome, nenhum deles passou necessidades. Meu irmão, eu não te conheço muitos de vocês, mas não na intimidade. Mas Deus me mostra que muitas pessoas dependem de você. Muitas pessoas dependem do seu trabalho. Muitas pessoas dependem do seu esforço. Muitas pessoas dependem da sua capacidade intelectual. Muitas pessoas dependem da sua capacidade espiritual. Muitas pessoas dependem de você para sobreviver. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que o sonho que Deus tem para a sua vida, ele não é para que você se gabe, ele não é para que você bata no peito e diga: eu sou vencedor, mas é para Deus, através de você, através dos seus celeiros, para que muitas outras pessoas sejam da mesma forma abençoadas que você. Deus tem preparado algo grande para você, mas a pergunta ainda continua:
Você está pronto para agir? Você está pronto para receber? Nós temos que buscar a Deus acima de todas as coisas para isso. E para finalizar, eu gostaria de ler em Apocalipse 21, 4 e 5, por gentileza. Apocalipse 21, 4 e 5. Vamos lá. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Meu irmão, coloque-se de pé. José foi tão abençoado, que Deus permitiu que ele casasse com o egípcio. Ele teve o nome dele mudado. Jafenate Paneia. Jafenate Paneia, que significa Deus salva, ele vive. Ele teve 2 filhos com Azenate, Manassés, que significa Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me fez próspero na terra da aflição. Deus me fez próspero na terra da aflição. Deus me fez esquecer. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que fere o seu coração. Eu só sei de uma coisa: isso que fere o seu coração, isso que te decepciona, isso que é uma coisa que atrapalha o seu relacionamento com o seu próximo, relação horizontal, e vai atrapalhar a sua relação vertical com Deus. Isso tudo, meu irmão, muda hoje. Muda hoje. Eu quero desafiar você, meu irmão e minha irmã, a bater no seu peito e dizer: pronto para agir e apto para receber de Deus. Pronto para agir e apto para receber de Deus. Pronto para agir e apto para receber de Deus. Não deixe a bênção do Senhor passar pela sua porta, meu irmão. Não deixe esse sentimento de culpa, não deixe esse sentimento ruim tomar conta do seu ser e virar uma doença psicossomática. Não deixa isso atrapalhar o seu relacionamento com Deus. A solução está num bom e saudável relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, a ponto de você só abrir os seus olhos e Deus falar: eis-me aqui, toma aqui meu servo, é seu, você merece. Você merece. Você passou pelo vale, você passou por muitos lugares. Eu vou fazer como fiz com Davi. Ele estava lá atrás das malhadas e eu chamei. Samuel nem tinha ideia que era ele. Gideão não tinha ideia, ele estava lá malhando nos lagares, e Deus o achou naquele lugar. Talvez você ache que você está escondido. Moisés era gago, Deus tirou ele daquela vida de conforto e levou ele para libertar os oprimidos. Deus quer te usar para libertar as pessoas. Deus quer fazer você próspero. Deus quer te curar. Deus quer te abençoar. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã. Se Deus tocou no seu coração, se você ainda se acha não apto para agir, se você se acha não apto para receber, deixa Deus tocar no seu coração. Vem aqui à frente, vamos receber a oração dos pastores. Pastor Luiz, por gentileza. Deixa Deus tocar no seu coração de uma forma especial. E que hoje seja o dia determinante na sua vida, para que a sua história, enquanto servo de Deus, mude por completo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.